Olá, galera do bem. Hoje é dia do nosso encontro, né? E eu tô aqui com essa fofa aqui, essa ufóloga maravilhosa, uma das melhores do país. É Ângela Cris de Pascoal. Gratidão, uma honra estar contigo, né? Mais uma vez aqui na Demais TV, né? Bom, né? Ótimo, eu adoro estar com você, né? Mas não vem não que eu vou fazer um monte de perguntas, viu? Eu adoro responder. Eu quero saber. Bom, hoje a gente vai responder exclusivamente a tantos internautas que têm mandado mensagem para a gente, fazendo muitas perguntas para a Ângela. A Ângela já fazia um tempinho que não vinha, porque estava com outros compromissos, mas hoje ela vai responder as perguntas. Eu já vou começar, Ângela. Vamos lá, Lu. Olha, é o Roberto Legrand, de Santo André, que ele pergunta o seguinte: há pouco tempo você esteve com o Eric von Däniken, que é o autor de Eram os Deuses Astronautas. Ele esteve aqui no Brasil, Sim, fazendo um congresso, né? Isso, exatamente. E aí, qual foi a novidade que ele trouxe para o público? Bom, ele trouxe várias novidades, mas uma que eu achei bastante interessante que foi descoberto um pergaminho no Mar Morto. E nesse pergaminho, datado de mais de 100 mil anos, conta a história, então, na Síria, de um comandante estelar chamado Lúcifer. Como? Lúcifer. Tem alguma semelhança com a nossa religião? Nossa, né? Tudo a ver. E que esse Lúcifer brigou, então, com um outro comandante chamado Iavé, que destruiu, então, a Síria toda, que foi mais de 100 mil pessoas mortas numa única noite. E outra novidade também, pessoal, é sobre Fátima, né? Sobre a questão de Fátima. O próprio bispo de Leiria, em Portugal, reconhece que o fenômeno de Fátima, né, tem a ver com extraterrestres, embora não possa abrir isso publicamente por conta de um problema religioso. E ele diz que o terceiro segredo de Fátima não tem nada a ver com hecatombes, guerras mundiais, mas tem a ver com as crenças irracionais que nós temos aí em questões das nossas religiões. Entendi. Foi isso que ele deixou bem claro. Deixou claro. Deixou claro. Deixa eu mandar um beijo para toda a galera do Instagram que está sempre com a gente. Galera do bem, querida. Pessoal do Face também, um beijão. Qualquer dúvida é só chamar aqui que ela responde, tá? É isso aí. Vamos para a segunda pergunta, que é a Júlia Matos, de Salvador, Ângela. Oi, Júlia. Ela pergunta o seguinte: quem é o governo oculto? Quem é o governo oculto? O governo oculto ele é composto, né, dos países mais poderosos, mas realmente ele não são os governantes, é a força que está por trás desses governos, né, que são seres assim bem negativos que mantêm o controle, né, do planeta, e eles utilizam o dinheiro, né, como uma forma de domínio para a retirada de energia psíquica da humanidade. E eles trabalham muito, então, com a questão do medo, né? São esses seres aí que são seres negativos, são o lado negro da força, que a gente fala, né? O lado negativo. Entendi. Agora tem um aqui da Casa Verde, aqui de São Paulo, que é a Maria Carmen Meneghel. Ela pergunta o seguinte: que catástrofe de grande porte, Ângela, ocorrerá em setembro, nossa, é agora, hein, de 2017, a semana que vem, hein? Então, olha, que vai rolar? Eu não tenho nenhuma informação de nenhuma catástrofe. Agora, o que eu queria deixar claro para o internauta, para os nossos telespectadores aqui, é que o planeta Terra é um planeta jovem e desde que ele existe sempre houve cataclismas e que eles são cíclicos. Então, assim, isso pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer lugar, mas isso faz parte, inclusive, do nosso próprio orbe terrestre, que é a Terra, ela se move. Então, assim, não é uma coisa de castigo de Deus, sabe? A gente vê as coisas muito como castigo. E não é. É que nós... Está vendo, por exemplo, invasão de águas, mas nós, como humanos, não construímos demais próximo das águas? Os morros, que é onde estão tendo deslizamento. A gente sabe que construir casa nos morros podem causar deslizamento com as chuvas. Então é uma questão de olhar as coisas com mais simplicidade, sem a questão mística. Então não rola nada místico em 2017. Agora eu que pergunto, e esse papo de 2019 que vai acontecer em 2019, o que está rolando que todos os ufólogos falam em 2019? Então, na realidade, o Chico Xavier, quando ele falou da data limite, eu vou deixar isso bem claro, porque existe uma mistificação muito grande, ele em nenhum momento falou que ia acontecer uma catástrofe. Ele dizia que se não ocorresse nenhuma guerra, nós teríamos um contato mais amplo com os seres cósmicos.
O que acontece entre 2018 e 2019? Tem um meteoro que vai passar praticamente num fio de cabelo cósmico, próximo ao nosso planeta, mas não vai bater. Eu queria dizer também que o planeta Terra tem salvaguarda dos intraterrenos, sabe? Nós vamos ver muitas coisas acontecerem, mas essa questão do domínio imposto pelo medo é o que eles fazem. Então você coloca toda a sua energia naquela situação para algo que não vai acontecer. Nós parecemos crianças, né? Quantos finais de mundo você já não viu acontecer? 2000 ia acabar o mundo, 2012, e assim vai. É como se fosse um tobogã, para a pessoa sentir aquela emoçãozinha, sabe? Isso é uma crença irracional. Entendi. Ângela, agora o Marcon de Lisboa. Marcon, obrigada, viu? Lá da Praia Grande. Ele diz assim: qual a intenção real dos ufólogos fazerem congressos? Isso é uma coisa que está meio estranho também, né, Ângela? Bastante, em né? Centros espíritas. Qual é a intenção? Olha, eu acho que eles ufólogos que estão meio que misturando, né? Misturando demais, né? Eu acho que está criando-se uma nova religião. E essa nova religião gera cifrão, né? Então, assim, é para a gente estar bem lúcido em relação a isso, porque ETs não tem nada a ver com a nossa religião convencional, isso é uma coisa nossa, né? E é claro que eles fazem isso para ganhar dinheiro, não tem outra explicação. Não existe outra explicação. Esse é o seu ponto de vista? Meu ponto sobre de vista esse modismo agora? Meu ponto de vista. Tudo agora, os ETs estão nos centros espíritas. Então, só que assim, quando você pede uma prova palpável que eles são ETs, eles caem fora, eles desincorporam, entende? É muita mistificação de fatos. Não vou dizer que não possa acontecer, mas assim, realmente é tanta ilusão que nós estamos presenciando que realmente está ficando chato. A ufologia era para que todos nós crescêssemos juntos, para ter uma visão mais cósmica das coisas, não mais religiões. A gente não precisa de mais religião. Todas as mensagens estão sendo repetidas nesses locais. O que mudou? Né? Não está respondida a pergunta também da Marinês Gonçalves, de Salto, tá? Ela perguntou a segunda que eu fiz para você. Agora é a vez da Isilda Matos de Corumbá, Mato Grosso, hein? Oh, galera Mato de Mato Grosso, beijão para todos vocês. Ela pergunta o seguinte, a Isilda: por suas pesquisas, haverá terceira guerra mundial? Olha, eu penso que não. Nós, embora estão querendo que isso ocorra, mas depende de cada um de nós mudar a nossa vibração e tirar o foco, né, dessas coisas negativas. Porque quanto mais foco a gente coloca nas coisas negativas, mais elas ocorrem. Então vamos vibrar positivamente para os Estados Unidos, né, para a União Soviética, para a China, para que não haja essa guerra, que haja paz. E essa paz primeiro tem que começar em nós, né, para que a gente possa emaná-la. É meu ponto de vista, né? Tá. Então, você acha que também não haverá... Eu penso que não vai haver, e penso e peço amparo aos seres universais que coloquem a mão em cada governante para que não haja essa guerra. Porque quando há guerra, Lu, sabe quem perde? São os nossos filhos, não é filho de político, filho de primeiro, de sargento, de militares de alto escalão. São os nossos filhos que vão para a guerra. Né? Agora é a vez da Gilda Moreira, lá da cidade de Ademar. Ela diz o seguinte: Ângela, por que você acha tão importante o autoconhecimento neste trabalho de ufologia? Para que você não se engane e não seja enganado. Na realidade, sem autoconhecimento, nós somos cegos sendo guiados por outros cegos. Autoconhecimento, não só na ufologia, mas para a nossa existência, é a coisa mais importante. Sem autoconhecimento, a gente não enxerga o passo à frente, não enxerga o buraco que vai ter. Né? Autoconhecimento é tudo, é para a gente estar aberto, com os olhos bem abertos, antes de fechá-los definitivamente. Ô, Ângela, antes de fazer a pergunta do Marcos Piazzano aqui, agora, eu vou fazer aquela pergunta que eu faço sempre, né, galera do bem? A minha galera sabe que eu massacro nessa pergunta. Uma hora eu vou ter uma resposta. Por que essa demora deles se identificarem para a galera deste plano aqui? Então, deles, particularmente, eu acho que eles veem uma grande imaturidade na nossa humanidade ainda. Mas eles já estão aqui. E eles são muito semelhantes a nós, muitos deles, viu, Lu? Como, hein? Muito, fisicamente, eles são muito semelhantes a nós. Quer dizer que eu posso encontrar uma pessoa na rua e ele é um ET, pode, eu não sei, ele pode. Vem num formato de um ser humano normal? E eles, inclusive, eles estão aí na área da ciência, da tecnologia, da política, para poder movimentar isso de forma positiva.
Porque é o interesse de que não ocorra. Quando a gente mexe com bomba atômica, por exemplo, se acontecer, eles vão intervir, porque a gente mexeu na bomba atômica, ela vai mexer com outras dimensões, com outros padrões de onda. Então a coisa não é tão simples assim. Agora, e esses que têm o formato que você me falou do felinos? Não reptilianos. Os reptilianos. Aliás, Ângela, vamos falar aqui dos reptilianos. Vamos falar. Tem um expert aqui dos reptilianos. Sim. Eles não são bonzinhos, não. Não, tem uns. O povo Hopi, né? Ele teve contato com os reptilianos. E eles gostam muito dos reptilianos, porque ele diz que o povo lagarto salvou o povo Hopi de um hecatombe. Então, assim, vai muito da questão de quem é aquele reptiliano, porque assim como existem pessoas boas no planeta Terra, humanos positivos, existem reptilianos também. A dualidade está em todos os... mas eu fiquei sabendo que eles são um pouco canibais. Já me falaram isso também. Eu nunca vi, dizem que eles comem carne humana, né? O expert não quis falar isso assim, né? Mas eu conversei um pouquinho depois e eu acho que diz que tem uma raça, diz que tem os tengri-tengris aí, que são canibais, sim. Existe uma civilização reptiliana que ela realmente, em contato com a nossa raça humana, vai ser bem canibalista. Né? Mas o que eu falo são daqueles assim, tipo, que tem 2 metros de altura. Aquele que o Papa João XXIII teve uma visão lá no Vaticano. Então, mas aquele ficou 20 minutos conversando. Aquele não é reptiliano, não. Aquele tem uma... Não, aquele não, porque ele é loiro. Loiro, alto. Tem forma humana. Exatamente. Então, são esses. Quem são esses? Esses são os intraterrenos, que teve contato com o Papa. São os intraterrenos. Eles são bem evoluídos. Tal. Eles não interferem no processo da Terra, mas eles estão sempre amparando, dando ajuda. Inclusive, foi descoberta uma esfera aqui em Porto Rico que elas emitem um tipo de um raio quando a aproximação de um meteoro. Agora, na sua opinião, Ângela de Pascoal, eu vou fazer daqui a pouquinho essa pergunta. Essa aqui eu quero pegar você. Deixa eu atender o Marcos Piazanotti, de Maceió. Fala, galera de Maceió. Ele diz assim, há pouco houve o caso do Bruno, que desapareceu e reapareceu depois de 4 meses. Caso noticiado no Fantástico, em várias mídias por aí. Você, na sua opinião, você acha que ele teve contato com os ETs? Eu acho que o Bruno, né, ele teve um problema de contato... Não, ele teve eu acho que um problema de busca interior. Ele leu muito, sabe? Toda pessoa que vai buscar muito interior, ela acaba entrando em um conflito. Então ele quis se isolar para a busca de um autoconhecimento, sabe? Mas assim... eu não acho, por exemplo, que ele tenha conhecimento do que vai vir a ocorrer, como estão dizendo por aí. Se ele teve contato com o ET ou não, eu não sei dizer, mas assim, que ele teve um profundo contato com ele mesmo, eu não tenho dúvida. Agora, ele também se acha, que eu entendi, ele acha que ele é a reencarnação de Giovanni Bruno. Então, assim, é uma coisa, essas questões de vidas passadas é muito... Você conhece todo mundo que foi famoso, né? Mas você não vê nenhum servo dizendo, fui um servo na vida anterior, né? Eu já conheci umas 10, mãe de Jesus... reencarnação da mãe de Jesus, reencarnação de Maria Antonieta, mas assim, um servo, sabe, Lu? Geralmente ninguém foi um servo. Mas tem uns loucos por aí também, tem bastante, né? louco. A maioria é muito louco, a gente, né? tem que chegar num seguinte denominador comum. Em todas as etnias, mesmo no universo, existem muitas consciências doentes, que a gente pensa que vem aqui para o planeta Terra amparar, mas elas vêm também para realmente precisarem modificar essas doenças através do autoconhecimento. Então, nós, às vezes, a pessoa, eu quero buscar ver o que eu fui na vida anterior para saber se eu fui um ET, um felino, um reptiliano. Olha, gente, o que menos importa é isso. Porque nós, no universo, nós somos todos consciência. Então a gente migra realmente de planetas em planetas para um aprendizado. Mas isso não. A gente pode ficar com essa fissura de eu sou reptiliano, eu sou felino, eu sou. Sabe, o importante é o que você está sendo agora. Para quem você convive, para o planeta, para as pessoas, para os animais, quem você está sendo agora? Porque o que você já foi. O importante é agora, é aqui e agora. Mas você sabe que o Chico, que veio aqui falar sobre os reptilianos, você conhece bem ele? Ele disse que ele é um reptiliano. Eu sei, ele já me falou isso. Ele falou? Ele disse que ele... Sabe o que ele contou? Ele contou que quando ele era pequeno, que ele teve a primeira visão de um reptiliano no quarto dele, disse que o reptiliano olhou para ele e falou assim... Você não é isso aí que você está vendo. Você não é isso aí. Quando você for, ou seja, depois da passagem além vida, né?
você vai ser isto aqui. Aí deu um espelho para ele, ele se olhou no espelho e se viu um reptiliano. A figura dele no espelho era um reptiliano. Então ele disse que ele é um reptiliano por causa dessa... É o grupo de ação dele, né? Eu realmente acho que cada um tem seu grupo de ação na Terra. Eu gosto muito dessa configuração humana que eu estou. Você não gosta? Eu me acho demais. Então você é maravilhosa, né? Bem modesta, né? Maravilhosa. Mas assim, Ângela, antes de ir para a próxima pergunta, uma ministra da Rússia, há algum tempo, declarou que o universo, quem domina politicamente o universo são os ETs. O que você acha disso? Também não responde agora. Opa. Nós vamos para um rapidinho, breakzinho, a gente já volta. Não sai daí, galera do bem. Aí, galera, a gente está voltando aqui com o papo. Continuei com o papo aqui para a galera do Face e do Instagram. A gente continua com o papo aqui para eles verem como é que rola. Mas eu perguntei exatamente isso, que essa ministra da Rússia, há algum tempo, declarou que o mundo politicamente é dominado pelos ETs. Eu quero saber a sua opinião. Então, eu penso que por trás desses governos ocultos, sem dúvida, existem seres que são de fora e que comandam o nosso planeta. Eu não tenho dúvidas, né? E nem sempre são positivos, porque é só olhar para o nosso planeta e ver o caos que está, né? Se fosse tão positivos, né, nós teríamos o conhecimento real na nossa mão. Por que autoconhecimento não é, por exemplo, dado nas escolas? Porque quanto mais ignorante você se manter, melhor. Por que tira a escolaridade das crianças? Porque quanto mais ignorante essas crianças permanecerem, melhor. É mais fácil de dominá-las. Por isso eu insisto demais na questão do autoconhecimento. Não acreditem em tudo. Pesquise, tem muito engodo sendo vendido como verdade. Na verdade, a gente tem que ouvir tudo, não pode ser surda, né? A nada e nem cega a nada. Tem que ver tudo. Depois você conclui o seu pensamento, o seu posicionamento. Exatamente. Não é isso? Você sabe que eu coloquei um post no meu Face hoje de um médico, né, de um infectologista, que ele perguntava se ETs curam câncer e AIDS, por que eles não mandam a fórmula? Então, é um questionamento até interessante. As pessoas ficam muito incomodadas. O pessoal vai falar, porque Jesus... Gente, o questionamento do médico é o seguinte... Fé, não é? Não, na realidade... Na realidade, os ETs não têm esse negócio de fé. Os ETs, eles têm tecnologia para trazer a cura do câncer e da AIDS. Mas não trazem nem a cura de uma cárie, que seria uma coisa mais simples. Então, assim, você tem que ter fé no divino. Né? Mas eles são seres como nós. Então, o que dá a entender, na realidade, é que existem muitos seres que não são muito bem intencionados, querendo que nós tenhamos fé neles e que a gente, tire a imagem dos grandes líderes religiosos aí e coloque a deles, entendeu? Para que tenha fé nos ETs. Isso eu acho meio estranho, né, Lu? Não, tem que ter fé no divino, né? No comando, né? No comando do quem dono comanda, do mundo, né? Ô, Ângela, a Ana Maria da Luz, do Leme, Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, ela insiste nisso, ela quer saber qual é a ligação da ufologia com a espiritualidade. Então, na realidade, não só da ufologia, como de tudo está interligado, tudo é uma coisa só. Só que a gente tem que tirar a questão de ufologia com religiosidade. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Quando a gente coloca a ufologia no campo religioso, é mistificação de fatos. Vamos colocar as coisas realmente no devido lugar. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Né? Espiritualmente, todos estamos ligados. Né? Ufologia, questão de ETs, está tudo ligado ao planeta Terra. Agora, a gente não pode confundir que esses deuses são os nossos, né, deuses. Né? Até porque, se eles tiverem maturidade, eles não vão querer ser vistos como deuses. Né? Consciências mais evoluídas não querem seguidores, eles querem que as pessoas sejam despertas. Eles não são personalistas, sabe? É outro papo. Ô, Ângela, bom,
os ETs estão chegando. Até o Papa, outro dia, Sim. deu um toque nisso aí. Cuidado que eles estão vindo, uma coisa assim, não foi? Sem dúvida. Então, aqui eu quero aproveitar o Flávio dos Santos, de Pirituba, aqui de São Paulo, que pergunta o seguinte: o que de fato vai ocorrer quando os ETs chegarem aqui? Então, Flávio, o que pode ocorrer realmente vai depender da nossa maturidade. Porque as pessoas falam muito, eu quero ver um ET, eu quero... Você imaginou uma nave, né, em cima das nossas cabeças aqui em São Paulo, devido a todos esses filmes que foram colocados como sendo invasores? Qual será realmente o que pode ocorrer? Pode ocorrer um monte de coisa. O ser humano, quando ele teme, ele ataca. Então, esses seres também conhecem muito bem a nossa psique. Então, pode acontecer muita gente aí vendo isso no sentido religioso e muita gente vendo isso no sentido de uma fraternidade cósmica. Vai depender, mas eu tenho certeza que eles percebem essas diferentes orientações que estão implantadas aqui, eles tomam cuidado com isso sim. Senão pode haver um caos, né? Agora a pergunta vem de Ouro Preto, hein? Olha quanta gente, hein, galera? Brasil todo colaborando, Brasil todo perguntando. Que bacana. Maravilhoso. Tem mais de 1000 perguntas lá, que todas enviadas a você. Aliás, o nosso site da Crown... bomba demais, com 4 milhões de acessos. 4 milhões de visualizações. Gente, olha que... É gente pra caramba, né? É gente pra caramba. Então, de Ouro Preto, a Silmara Lima, ela pergunta o seguinte... ela vem de novo, hein? Olha lá. Ela quer saber por que as pessoas temem tanto os reptilianos. Então, existem muitas lendas aí, né, sobre os reptilianos. Uma delas é que eles são negativos, que o sangue real foi dado aí, então, para algumas famílias do mundo para exercer um poder negativo sobre o planeta. E até certo período é correto, porque eles se acham donos do planeta, porque eles estão há muito tempo antes do que nós aqui. Mas estão também de forma intraterrena. E eles não podem sair a hora que eles querem também, não. Mas eles exercem sim, um poder psíquico negativo na humanidade. Por isso que tem todas essas lendas também. Os reptilianos. Sim, o Credo Mútua, que é um sacerdote dos Zulus, diz que eles são extremamente negativos. Mas ele também não traz nenhuma prova contundente que são. Mas e você é gozada, né? Então, e você fica falando que eu sou reptiliana? Eu brinco com você, porque tem os positivos também. Existem reptilianos positivos. Olha aí, o povo lagarto que salvou a tribo. Uma vez eu estive com o pajé da tribo... dos Catinas. Ele disse que eles são positivos, que salvou a tribo deles lá atrás. Então, assim, existem muitas controvérsias, né, sobre a questão reptiliana. Falar que eles são isso ou aquilo é a mesma coisa que falar todo humano é ruim, entendeu? É uma controvérsia. Agora a pergunta é da Mariana Facete, que, aliás, ela é de Mariana, tá? Ela pergunta o seguinte: qual a relação, Angela, da Serra do Roncador com os intras? Muito grande. Lá na Serra do Roncador realmente tem uma entrada, né? Tem um portal para outra dimensão intraterrena. Muitas pessoas que estiveram na Serra do Roncador presenciam, então, conseguem ver os saganes, que são os baixinhos, chamados de greys, né, pela comunidade ufológica. Agora, Angela, os índios chavantes também falam eu tenho a impressão que não existe extraterrestre. Eu acho que todos são intraterrenos. Eles são de dentro. Eu estou errada? Olha, eu acho que você, de certa forma, está certa, mas assim, que existe a possibilidade de ter outros seres, porque o universo é muito grande, né? Falar que só existe aqui também, a gente está reduzindo demais a possibilidade. Mas eu penso que tem muitos intraterrenos aqui, sim. O Péricles Neves de Azevedo, de Quixadá, ele pergunta o seguinte: qual a diferença entre um assediador e um orientador espiritual? Bom, vocês querem saber a diferença? O assediador é aquele cara, quando ele vem no centro, ele vem ali, ele é personalista, ele sempre usa um título de nobreza. Eu sou o doutor tal, eu sou fulano de tal. E sempre assim, ele pousa feito um general daquela turma. O amparador, ele trabalha em silêncio. Às vezes ele nem dá nome, ele só passa pelo local, faz o trabalho que ele tem que fazer, nem fica conversando com ninguém. O assediador, ele gosta de circo, então ele desce, ele fala que ele é de fulano de tal, e alisa o ego de quem está assistindo às sessões espíritas. Já vi muito disso, viu? Começa a pesquisar e olhar as coisas como são, que fica mais fácil de você entender quem é nesse jogo.
A Eliana da Silva, de São Bernardo do Campo, ela pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre a passagem de Nibiru estar causando essa mudança climática? Olha, eu pesquisei com vários astrônomos conceituados a questão de Nibiru. Nibiru não está, pelo menos a astronomia não reconhece ele como uma verdade. Aí as pessoas me perguntam assim, mas existe aí, né, uma projeção de Nibiru em outro padrão de onda? Pode existir, mas não é a nossa realidade física aqui agora. Então, assim, veja bem, a influência de Nibiru tão falada vai passar de um astro intruso, pelo que foi me colocado por astrônomos, que não é Nibiru, claro, mas que um astro intruso pode passar pela Terra no final da Era de Aquários, que seria no ano de 2800 e pouco, não agora. Nós não estamos assim... nós não teremos problemas grandes desse nível. O nosso maior problema é nós termos alcançado uma consciencialidade maior, né? Eu acho que esse é o maior problema da raça humana. Entendi. A Marilene Barbosa, aqui de Barueri, ela pergunta o seguinte: explique a síndrome, eu gostei, do contatado. Então, aí é legal, viu, falar sobre isso. Olha que legal, Marilene. O contatado, ele acha que ele virou um deusinho. Então ele acha que ele tem a solução para o planeta, que ele pode salvar todo mundo. E na realidade... Não é bem assim. Não é bem assim. Ele não consegue nem resolver os problemas dele, pessoal, então ele quer, sabe, já sair como salvador da humanidade. Gente, vamos entender o seguinte, problema mundial é antes de tudo individual. Se você estiver aqui, seja contatado ou não, fazendo o seu máximo o melhor possível, já valeu a pena. O contatado, ele inverte a posição, ele acha que ele foi escolhido. Né? Na realidade, é como se alguém procurasse num local onde tem vários animaizinhos e pegasse qualquer fulano. Olha, por energia e vibração, pode ter sido que você foi escolhido para determinado assunto, mas você não é melhor do que ninguém. Você é um ser humano comum que precisa crescer. E fazer o que com esse contato que você teve? Pergunta para você, o que eu estou fazendo com esse contato que eu tive? Você está sendo melhor, de fato? Está sendo mais coerente, mais lógico? Porque os ETs, eles são muito lógicos e coerentes, viu, Lu? Eles não têm essa coisa de religiosidade, você tem que ter fé. Eles dizem que a gente tem que realmente acreditar numa força superior que existe. Mas você tem que ter fé num ET ou numa pessoa que foi contratada. Não, vai pesquisar. Pesquisa. E seja melhor como ser humano, que já valeu a pena. O Marcos Rogério Castro, ele é de Goiânia. Olha só, Goiânia. Ele pergunta o seguinte, Angela: é verdade que existem centros que colocam chips? Como são colocados esses chips? Então, por uma pesquisa aí de um apômetra, né? Existem centros que trabalham proevolutivamente e centros que colocam, porque trabalham com seres negativos. Dentre eles, os reptilianos negativos. São chips que colocam no duplo astral etérico e que consomem energia da psique da pessoa. Entendeu? É assim que eles funcionam, por tudo que eu estudei. Então, a apometria estuda essas questões de chips, são implantados no duplo etérico e elas mexem com a psique, com o humor da pessoa, a pessoa entra em depressão, e às vezes não sabe nem por quê. Mas elas estão chipadas. Mas também elas são chipadas, aí, pelo que eu entendi, por conta do padrão de pensamento, sentimento e ação que ela tem no dia a dia. Mas como que coloca, hein? Então, eles trabalham com o duplo etérico. Então são eles que colocam, né? Eles que colocam. Pelo que eu estudei na Conscienciologia... Nós temos um amigo em comum que tem um chip. Temos. Que é o Marcos lá de Extrema. Um beijo para ele. O Marcos de Extrema, é isso aí. Sim. Então, ele é chipado, né? Ele é chipado. Parece que entre os dedos, assim, ele tem um chip. Ele diz que tem não só nos dedos, acho que na cabeça também parece que o Marcos tem, né? E são eles que colocam. E por que eles colocam, hein? Então, alguns é para monitoração também, né? Para monitorar a pessoa, para ver o que a pessoa sente, o que ela percebe. E outros é para domínio mesmo. E tanto que a psiquiatria hoje, não na questão de chips, mas a psiquiatria admite possessão, né? Possessão mediúnica. Entendi. Tão profundo que tá sendo os estudos hoje, né, deles. Entendi. Tenho mais perguntas aqui, Angela. O Mário Lopes, da Chapada dos Guimarães. Nossa, Chapada, que legal. Olha lá, olha quanta gente linda bacana, Chapada. né? Nossa, estive lá há pouco tempo. Vários países admitem a existência de UFOs, né, Angela? Sim. Agora, na sua opinião, qual deles sairá na frente para fazer o anúncio oficial do mundo?
Eu acho que, na minha opinião, eu acho que a Alemanha e Canadá, né, que já estão assim de frente com isso. Muitos países já assumiram, né? É. Muitos, quase todos, faltam poucos. O Vaticano, eu acho que vai ser o primeirão que vai chegar da notícia. Porque o Papa já deu essa letra aí esses dias, né? É uma questão religiosa, sabe? Até pra Agora, acho que foi no México que eles anunciaram que tinha uma nave imensa em cima do Brasil. Sim, parece que aqui com no 450 quilômetros. Chile, aqui no Chile. Satélite Góis fotografou a nave. O que você acha? Ela estava mesmo aqui em cima? Sim, estava. Converso com muita gente do Chile, eu tenho amigos, inclusive são chilenos, que trabalham para o governo do Chile, e lá o assunto é realmente liberado. Até porque eles acreditam que esses seres são descendentes dos maias e que vão ajudar bastante na humanidade. Né? Eles acreditam. Entendi. Tem o Silvio Alencar Ipiranga, que ele pergunta o seguinte: existem ETs entre nós? Existem? Como eles são? Sem dúvida, como nós. Por isso que é difícil de percebê-los. E geralmente esses que estão entre nós, que estão aqui para um trabalho pró-evolutivo, eles trabalham de forma silenciosa. Eles não ficam fazendo alarde. Eles também não se envolvem com a questão religiosa. Eles vão trabalhar de uma forma mais coerente e lógica, uma forma mais científica, para realmente trazer algo proativo para a humanidade. Entendeu, Lu? Ângela, existem vários depoimentos, né? Nós já passamos vários aqui, inclusive. Verdade. E muitos, com certeza, não são verdadeiros. Sem dúvida, tem muita por exemplo, eu acredito em Papai Noel, né? O que você fala para mim, eu acredito em tudo. Agora, como que eu faço para perceber quando um depoimento é verdadeiro ou não? É difícil. Então, Lu, eu vou falar como psicanalista, que eu também tenho essa formação. Eu digo o seguinte para você: preze pela coerência e pela lógica. Quando é muita viagem na maionese, comece a desconfiar. Sabe? Porque geralmente as pessoas, quando querem te enganar, elas começam a contar muita historinha, muito nhenhenhen, sabe? Preza pela coerência e pela lógica, sempre. Olha, aliás, os mistificadores, eles não suportam questionamentos lógicos e coerentes. Eles não suportam, porque você pergunta assim, mas ele veio falar isso para você por quê? Qual a finalidade dele? Então, 3 perguntas essenciais. Por quê? Para quê? E qual a finalidade dele? O exemplo, só cortando só um minutinho, porque às vezes as pessoas falam, eles vêm de Marte e vemos aqui curar as pessoas. Veja bem, se eles têm tanta tecnologia, por que eles já não trazem uma fórmula e dão para a humanidade sobre a cura de AIDS? É como esse meu amigo que ele trabalha com a questão de pesquisa sobre cura. Ele fala, por que eles não trazem, já que eles descem em centro, não trazem uma pesquisa de ponta? Porque isso já aconteceu lá atrás na sociedade vril. Tá, olha, por exemplo, eu coloquei um depoimento aqui outro dia, acho que você lembra disso. Sim. De um médico que ele fez, não um parto, mas ele fez um procedimento de uma mulher que estava grávida de um ET. Sim. Ele veio, engravidou, eu não sei como também, eu queria saber se foi através do amor, através da inseminação. Eu quero que você me responda. E assim, quando estava, acho que com uns 4 meses, 5 meses... Retiraram, lá da Itália, né? Que eles retiraram. Isso. E o médico que fez esse procedimento é que deu esse depoimento, mostrando, inclusive, levando o material, ou seja, o feto, para uma nave. Sim. O que você, na sua opinião, o que você acha disso? É verdadeiro ou é falso? Lu, existem muitos processos de hibridização, a mistura de seres humanos com eles, né? Inclusive, existem muitas pessoas aqui que são realmente híbridos de ETs. E eles fazem isso para dar um upgrade na raça humana. Na realidade, até para experimentar essa questão de mistura genética. Eu queria citar Mas você acha que esse médico foi correto? Esse depoimento é verdadeiro? Eu penso que sim, porque, veja bem, é muito sério, né, o depoimento que ele dá. Inclusive, que você vai numa televisão e falar sobre isso, é muito sério. Ainda mais um cara que tem um nome a zelar, né? Eu acho que sim. Acontece sim, viu, Lu? Tem vários casos de pessoas que são hibridizadas e depois eles vêm retirarem o feto, entendeu? Coisa muito séria. Nesse caso, eu lembro do que nós falamos, foi de uma pessoa da Itália, né? Uma menina que havia engravidado, eles tiraram o feto e tal. Bom, tem mais uma pergunta aqui que é do Carlos Cruz Leite, lá de Alfenas. Ele pergunta o seguinte,
Ele quer saber dos híbridos. Ele quer saber dos híbridos, de ETs, de humanos. Ele quer que você dê a forma, como eles são, como ele vai perceber que ele está falando com o híbrido. Mas você já responde já. Nós vamos com um break bem rapidinho, a gente já volta. Não sai daí, tá? Tá bom o papo aqui, não sai daí. É ademaistv.com.br, falamos de ufologia, estamos falando sobre os ETs aqui, com essa fofa que é a Ângela de Pascoal. Ela fala Cris, mas eu chamo ela de Ângela, não tem jeito, né, Cris? É lógico, faz parte, né, da nossa jornada. É o meu nome, né? Também, né? Então, a gente estava nessa pergunta aqui do Silvino Alencar, né? Ele quer saber como que eles são, como é que ele faz para perceber que ele está conversando com o híbrido, Ângela? Eu também quero saber. Bom, vamos pensar. Um híbrido é a mistura de duas espécies diferentes, né? Então, assim, geralmente os híbridos, eles têm a pupila, eles conseguem ficar com a pupila retilínea, né? E eles têm um nível de paranormalidade extremamente alto. Eles conseguem fazer coisas, eu já vi alguns, viu? Conseguem fazer coisas assim que realmente são impressionantes. E eles têm um nível também intelectual muito elevado. É só você ver as crianças que estão vindo aí para o nosso planeta, né? Muitas crianças aí com um nível de capacidade mental discursando na NASA, outras aí... tem o caso de uma menininha aqui de São Paulo. O pai jogou a enciclopédia Barça para ela, né? Jogou o quê? A enciclopédia Barça que ele usava. Aí, em dado momento, a menina de 3 anos perguntou para o pai assim: Ô pai, por que cortaram o pescoço da Maria Antonieta? Ele ficou olhando assim, porque ele nunca falou isso com uma criança de 3 anos. Ele falou: aonde está escrito? Ela começou a contar sobre a queda de Bastilha que ela tinha lido na Barça. Ela aprendeu a ler sozinha. É estranho, né? É muito estranho, né? O mesmo Boriska, né, na Rússia, que teve aí, que ele dizia que era de Marte, e hoje ele trabalha como consultor na NASA, né, de engenharia reversa. Então, assim, tem as suas diferenças, embora eles são fisicamente iguais a nós. Mas eles têm uma capacidade mental muito grande, uma capacidade de parapsiquismo muito elevada, sabe? Mas então... só convivendo. Para perceber, a criancinha falar que o pescoço foi degolado? Não, é só você convivendo para ver se essa pessoa ela, tem essas capacidades. Geralmente são parapsíquicos são muito mais do que qualquer paranormal que você possa ter visto aqui no planeta. Eles têm uma capacidade energética violenta. Então eles estão entre a gente. Estão entre certeza? Nós. Absoluto. Eles estão vindo, inclusive, para ajudar nessa mudança, nessa transição que nós estamos aqui. São as crianças índigos, os cristais, que são misturas reais desses seres. Então está respondido também para o Silvio Alencar do Ipiranga, tá, Silvio? A sua resposta. Agora tem o Carlos Cruz Leite. Eles insistem nos híbridos, viu? E nos ETs, eles insistem. Eles gostam do assunto. É Alfenas, Carlos Cruz. Eles querem saber como que eles são, como é que eles fazem para ver. Eles querem saber, Ângela. Eles são físicos como nós. São diferentes em alguns aspectos, né? Físico bem pouco, geralmente no olhar, mas a capacidade intelectual desses seres é muito mais elevada que a nossa. Eles têm assim uma paranormalidade muito exacerbada. Olha, a Maria do Carmo Miranda, lá de Sergipe, beijo para toda a galera aí de Sergipe, viu? Ela pergunta o seguinte: Ângela, no seu ponto de vista, por que os governos do mundo não falam abertamente sobre a presença dos ETs? Eu vou responder claramente, porque os governos negam o que eles não controlam e a ciência nega o que ela não explica. Veja bem, como chegar para a nossa humanidade e dizer assim: olha, nós já fomos invadidos por ETs, eles estão aqui, não tem como fazer isso, né? Fica muito complicado. E essa invasão é pacífica, não pensem vocês que é uma invasão que vai causar esse boom.
Na realidade, eles só não se revelam por causa da nossa imaturidade mesmo, mas eles já estão aquilo. Se eles não estivessem aqui nesse momento, já teria acontecido tudo que é negativo. E eles vão ajudar a humanidade a dar o grande up evolutivo. Escreve o que eu estou dizendo. Eu vou viver para ver você também. A era de Aquários vai ser a era mental. Realmente, das pessoas usarem a questão mental para se curarem, para poder ter telepatia. Nós vamos desenvolver isso muito rapidamente. A era de Aquários. Nós já estamos adentrando nela. Ângela, o Márcio Leme, aqui de Rondônia, que ele perguntou o seguinte: como sair desta Matrix? Com muito autoconhecimento, né? Não tem outro jeito, é com muito autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você não consegue enxergar as coisas. Autoconhecimento, coerência e lógica. Só assim a gente consegue sair dessa Matrix. A Silvana Salatiel, de Pouso Alegre, Minas Gerais. O povo de Minas está aí. Ah lá, está aqui em Minas firme. Pergunta o seguinte: qual será a religião do futuro, Cris? Eu acho que será como Einstein dizia, uma visão mais cósmica das coisas. Uma visão mais cósmica das coisas. Onde todo mundo se irmana através do fraternismo. Como que é uma visão mais cósmica? Através do fraternismo. A gente exerceu o fraternismo, inclusive, com os seres animais, né? Não só com a nossa humanidade, mas com todos. A gente perceber que nós não estamos separados. A gente destrói porque a gente acredita que nós somos separados, mas nós não somos. Nós estamos aí ligados pelo sentido de inseparatividade e também de impermanência. Ou seja, tudo se move o tempo todo, mas nós estamos ligados. Enquanto você não crescer, eu não posso ir embora desse planeta, porque nós fazemos parte de um grupo de ação na Terra. A gente tem uma visão do karma muito negativa, mas não é exatamente isso que os indianos dizem. O karma é uma coisa positiva, é ação. Você pode mudar tudo que tiver aqui agora. Você pode escolher, e você deve escolher, mas com coerência e lógica sempre. O Luiz Magrini, de Três Corações, de novo, Minas Gerais. Minas Gerais, hein? Pergunta o seguinte: existem ETs positivos e negativos. Como saberemos quem são quando chegarem? O que a gente vai... É isso que a gente quer saber, então, Angela. Como é que nota quem é, como faz, como é que é? Eu penso, do meu ponto de vista, você vai conhecer através do personalismo. Uma consciência mais evoluída, ela vai querer ter uma relação linear com a gente. Ela não vai chegando com armas e impondo poder. Vai ter uma relação linear, sem nos colocar medo, mas com fraternismo. Eu penso que começa por aí. Senão a gente não tem como ter essa diferença, né, Lu? Olha, a Marcela Pinheiro, de Leme, Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: é verdade que tem um meteoro vindo em direção à Terra até 2019? Então, existe um meteoro... Falando nisso, só para complementar, por que todo mundo só fala em 2019 agora? Então, porque virou meio moda essa questão da data limite. Aí eu pergunto, data limite do quê? Para você mudar, muda agora. Precisa esperar o meteoro chegar. Esse meteoro ele está na constelação de Virgem, pessoal, e ele vai passar próximo à Terra. Né? Mas não vai bater na Terra, não. Ainda não vai acontecer isso. O que pode acontecer? Alguns cataclismas que ocorrem sempre, porque nós estamos aí com o planeta em movimentação. Então, isso vai acontecer nos Estados Unidos, algumas falhas geológicas vão aí chacoalhar, mas meteoro não vai bater, não, pessoal. Pode ficar tranquilo. O Muniz Piola, do Jabaquara, aqui em São Paulo, pergunta o seguinte: como podemos mudar rapidamente para melhorar? Você está falando tanto em melhorar. Eu acho que é tomando conhecimento, consciência dos nossos erros. Por meio da consciência dos nossos erros, olhando o passado, a gente consegue reescrever realmente uma nova história para o futuro. Olhando para o passado, onde nós erramos, no que estamos errando, o que eu posso fazer agora para ser melhor, para construir um futuro melhor. Eu não preciso deixar um planeta melhor para os meus filhos, eu preciso deixar filhos melhores para o nosso planeta. O que a gente sempre coloca, eu preciso deixar um planeta melhor. O planeta é maravilhoso, tem tudo quanto é espécie. Essa força chamada Deus nos deixou tudo e pediu para a gente, 1% só. Cuida. E nem isso a gente está sabendo fazer. A gente precisa começar a saber. Pelo contrário, né? Uma destruição. Né? A gente não precisa começar a cuidar do planeta e olhar com carinho para essas coisas que Deus coloca no nosso caminho. Mas não é aí que eles vão interceder? Não é nesse pedaço aí que você tem o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, que a gente respeita. Porém,
Não, mexe com o planeta. Se mexer, a gente vai entrar em ação. Mas nós já estamos mexendo muito com o planeta, né? Eles vão então, mas não está na hora de entrar numa ação já rápida? Na realidade, eles não querem que a gente mexa com armamento atômico. Mas quando a maldade, né, estiver muito acima da bondade que existe, existem muitos seres humanos bons, Luz. Eles só não sabem quanto ainda. E para isso saber, ele precisa abrir os olhos. Para saber que você é bom ou é negativo, você precisa abrir seus olhos para você mesmo. E a viagem espiritual, ao contrário do que muitas pessoas dizem, é interna, não é externa. As pessoas acham que fazer viagem espiritual é você tomar isso, tomar aquilo, é frequentar determinado lugar. Não, é você tomar consciência de qual é o seu papel aqui e agora. Consciência é tudo, gente. Eu estou contente porque a gente está conseguindo responder todas as perguntas, né? E falar para a galera, Face, Instagram, da Demais TV, qualquer dúvida, é só mandar mensagem aqui que a Ângela responde, tá? Sem dúvida. E a Sandra Raquel Aran, de Jaboticabal, beijo aí para a galera de Jaboticabal, ela pergunta o seguinte: qual será o ápice da transição planetária? Eu acho que nós já estamos vivendo um ápice aí, né? Estamos até porque, assim, esse chacoalhar de tapetes que está ocorrendo na política, na tua vida pessoal, na vida de todo mundo, é para que a gente acorde, né? Todo mundo fala, o governo é maldito, ele rouba, ele faz, está acontecendo, mas a gente está fazendo a mesma coisa, gente, no dia a dia. Então, vamos começar a modificar aqui dentro, né? E agir de acordo com o que a gente quer mudar esse mundo. Se você quer que o mundo mude, comece a mudar você. Seja a mudança que você deseja no mundo, né? Eu acho que nós estamos no ápice para enxergar todas as nossas falhas, nossos defeitos, nossas incoerências, nossas faltas de lógica, né? Estamos num ápice total. Esse chacoalhar de tapetes é para que todos nós vejamos se nós... Pergunto a você, se você estivesse no poder, você não causaria o mesmo dano? Porque o teu Deus, o Deus da humanidade tem sido o dinheiro, Lu. Ângela. Por ele mata e morre. Você já viu ET? Eu já. Como foi? Pode contar? Posso, né? Na realidade, inicialmente foi muito chocante, já contei aqui no seu programa. Mas depois eu comecei a entender os meus processos pessoais. Por que eu tinha atraído tudo numa situação dessa que quase pirou minha cabeça? Por que foi chocante? Porque na época eu não estava ligado ao assunto. Então, assim, você ter contato com algo que você não é do seu convívio é muito chocante, é muito diferente. Então, eu vejo as pessoas falando assim, eu quero ter contato, eu quero fazer isso. Você tem maturidade para isso? Porque o que eu vejo as pessoas tendo uma interpretação desse contato assim muito religiosa. E não é nada disso que eles querem. Eles querem realmente que a gente desperte a consciência e que a gente busque, através dessa consciência, trazer uma cura para a própria humanidade. Nossa humanidade é muito doente. Aqui existem etnias encarnadas de tudo quanto é planeta. Mas é por isso que eu também penso o seguinte, se eles estão tão avançados nessa tecnologia, na consciência, não tem como eles darem um jeitinho maior para a humanidade melhorar mais rapidamente essa consciência? Legal essa pergunta, muito, muito legal. Eles estão fazendo isso, eles mandam pessoas, consciências, que já têm um avanço, tanto que mandaram no decorrer de milhares de anos aí, Sócrates, Buda, Jesus Cristo, grandes seres que vieram aqui para trazer uma mudança de visão, porque tem que ser meio que a conta-gotas, porque imagina você dar uma matéria de faculdade, pessoal, para alguém que não sabe nem o pré-primário, as pessoas não vão entender. E o despertar tem que ser individual, Lu, que cada um é uma alma que está aqui. Você não tem uma alma, você tem um corpo, porque você é uma alma, isso que eu quero deixar claro. Então, essa alma individual que veio experienciar a matéria, ela veio para aprender e evoluir dentro desse corpo físico e dentro desse planeta maravilhoso. A Terra é um planeta maravilhoso. Olha as diversidades e o que nós estamos fazendo com ela. A gente está matando tudo quanto é animal, gente. Não tem mais animal quase aí no planeta, né, Lu? Um planeta tão vasto e maravilhoso como a Terra está sendo destruído pela ação de quem? De pessoas que estão cegas e ignorantes, como nós. E fica por isso mesmo. Então, mas é isso que eu não entendo. Não é bem assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Japão matou uma centena de baleias algum tempo atrás. E logo em seguida, o que aconteceu com o Japão? Uma tsunami enorme veio. Porque ele mexeu. Tudo tem um motivo de estar no planeta. Você entende, Lu? As baleias, elas trazem uma energia para poder segurar grade planetária, de proteção. Quando você mata a proteção de um planeta, o que acontece? O planeta vai para o brejo. O planeta vai voltar contra você. Aí, no Japão nós tivemos há pouco tempo uma tsunami, logo depois desse massacre de baleias,
que aconteceu lá, através do canto da baleia, elas emitem ondas que mantêm uma harmonia planetária. Então, quando a gente perceber que nada é separado, a gente vai modificar tudo. E a gente vai conseguir entender o nosso princípio de uma unidade, humanidade. Deixa eu mandar um beijo aqui para essa galerinha, que é o Grupo Transição Planetária. Um beijo para vocês, tá vendo? Gente, bacana, né? E aí tem uma outra pergunta aqui, ó, que chegou, do Ciro Santos, que ele diz assim: como ficará as religiões com a chegada de extraterrestres na sua base doutrinária? Boa, hein? Bom, eu penso assim que nesse momento vai haver algumas pessoas que farão muitos questionamentos lógicos e muitas religiões a tendência é desaparecer, né? Talvez até nasçam outras religiões, né? Com uma visão mais cósmica, como eu disse. Mas inicialmente vai ser um conflito, né? Porque cada religião prega uma coisa diferente. Você vê, nós estamos vivendo uma verdadeira Torre de Babel, né? Você quer saber Torre de Babel? Nós estamos repetindo a Torre de Babel religiosa. Eu continuo, você viu o ET, que você não contou. Então, eu estava contando. Você estava no ET, que você viu. Foi muito chocante para mim, porque assim, mexeu demais com a minha cabeça e fez com que eu buscasse realmente a minha própria identidade. Porque se me perguntasse assim antes, quem você é? Eu sou comerciante, mas nunca eu falava assim, eu sou a Ângela Cristina de Pascoal, eu sou uma pessoa que estou aqui em busca de um caminho, da minha autorrealização pessoal. Eu sempre, quando você pergunta para uma pessoa quem ela é, ela sempre fala assim, eu sou... Ela lia essa pergunta a questão de profissão. Ela nunca fala quem ela é, porque é a única pergunta que você realmente não sabe responder. Quem é você? E hoje, se você pergunta quem sou eu sei quem eu sou. E isso dá maior realização para a gente, porque não é uma coisa externa, sabe? É a busca de você mesmo, é um encontro íntimo e pessoal com a sua verdadeira divindade. Tá. Eu acho que se Deus se escondeu em algum lugar, pessoal, ele se escondeu dentro de cada coração humano. Aí você vai unir mente e coração nas suas decisões. Isso é legal. E aí você viu onde? Então, eu estava voltando, né, do local que eu trabalhava, eram 11h30 da noite, mais ou menos. Nós avistamos um OVNI. Na rua? Na rua. E eu tive um lapso temporal de 2 horas, mais ou menos. Ah. Sim. Aí depois que, através da doutora Gilda Moura, que já veio aqui no programa... Adoro ela. É maravilhosa. Ela fez regressão comigo, trabalhou comigo, e descobrimos então que eu tinha... Eu fiquei a besta quando eu fiquei sabendo que era um ET, porque eu achava, como a minha família era kardecista, eu achava que eram espíritos negativos. Agora, a gente não tem como se preparar para poder vê-los, né? Ou existe algum preparo? Não, eu acho qualquer que não. Um pode ver? O que é preciso fazer? Qualquer um pode ver, sim. Essa é muita mistificação de fatos. A questão é o seguinte, você está aberto, vai quebrando os preconceitos, porque nós somos ainda um povo muito preconceituoso. Eles são muito diferentes de nós. Alguns são muito diferentes, outros são muito parecidos. Então, se você vai ver um cara muito diferente, você vai falar, nossa, como ele é horroroso. A gente começa a ter muitos preconceitos. Então, vai quebrando essas camadas de preconceito, trabalhando na tua cabeça, porque eles são diferentes, mas o fato de eles serem diferentes não quer dizer que eles são maus, entende? Agora, Ângela, mas você chegou a ver? Cheguei a ver. Eu assustei. O ET ou a nave? Não, eu vi o ET dentro, depois eu fiquei sabendo que eu tinha visto o ET por fazer regressão de hipnótica com a doutora Gilda. Eu vi e fiquei muito chocada, porque fiquei com medo, porque eles eram baixinhos, meio acinzentados, pareciam... E como que eles eram? Então, no meu Grace? Mais ou menos. É? Mais ou menos. E tinha um que tinha uma Você cara viu de que eu tô anfíbio. esperta, né? Tinha um que tinha uma cara de anfíbio. E eu fiquei com muito medo. Por quê? Porque eu sou presa. A gente é preso no Falaram alguma coisa, não? Falaram que eu tinha essa ligação com eles de outras existências. Mas assim, eles falaram como? Através de telepatia? De como? A linguagem universal é o pensamento, telepatia. Foi. A linguagem universal é o pensamento. E foi daí que você começou a ser essa pesquisadora incrível que você é. Demorei 2 anos, né? Fiquei em terapia durante 2 anos, passei por síndrome do pânico. Foi um processo muito demorado para mim, porque eu era muito racional. E essa mente racional me atrapalhou bastante. Hoje me ajuda bastante, mas me atrapalhou bastante. Entendi. Ângela, e realmente é verdade que os ETs nos salvaram de uma guerra nuclear? Então, eles já desativaram várias bases, é verdade, sim. A eubiose fala isso, e houve pesquisas aí, converso com ufólogos internacionais aí, que realmente foram pesquisar, é verdade. Eles desativaram várias bases.
Tem depoimentos, inclusive, que eu vi em alguns livros de comandantes de aviões na época, Sim. que quando eles estavam dentro dos aviões para soltar a baixaria lá, eles não conseguiam. Sim, Alguma coisa travou e aqui eles em São não Paulo conseguiam. aconteceu isso, né? Quando foram interceptar o OVNI, interceptação, gente, é feita com bombas, com ogivas. As pessoas não conseguiram apertar o botão. Então, você imagina o poder telepático, né, de macrosoma que esses seres não têm. São seres maravilhosos. Tem os negativos, mas nós temos salvaguarda nesse planeta Terra, pode ter certeza. A raça humana é uma raça protegida assim, Lu. É, né? Tenho certeza disso. É isso, galera do bem. Nosso papo hoje gostoso, né? Com o apoio da Camila Pô, da Luana Oliveira e do Alexandre Vitorino, eu conversei com essa incrível Cris de Pascoal, pesquisadora, metafísica e ufóloga. Ângela Cris de Pascoal. Gratidão, Lu, sempre uma honra estar presença. contigo. Tão gostoso bater papo com você. Ângela, você tem que voltar. Eu volto logo. Porque as pessoas estão me pedindo muito, os nossos internautas estão me pedindo muito para a gente falar do projeto Blue Beam. Esse Verdade. projeto fortíssimo. Você precisa voltar para a gente Voltaremos. falar disso, que as pessoas estão pedindo mais detalhes sobre isso. A gente Voltarei precisa... sim, com muito prazer, Lu. Você vem? Vem, sem dúvida, você sabe que você está timbrado no meu coração, né? Obrigado pela sua presença. Obrigado a viu? você, Lu. Beijo grande a vocês todos. Galera do bem, até terça, aqui na demaistv.com.br, às 13 horas, ao vivo. Beijão, obrigada, viu?